A paz do Senhor Jesus a todos os alunos do IBPP, Instituto Bíblico Pentecostal. Pastor Ivan Teixeira vos fala. É com imenso prazer que nós queremos fazer a exposição, explicação e algumas pontuações, é claro, do capítulo 5 do nosso livro, O Pregador Pentecostal, pregando Cristo na demonstração do Espírito e poder. Capítulo 5 trata sobre o pregador pentecostal e a homilética. A homilética é a arte e a ciência de preparar sermões. Nós estudamos na aula passada sobre a pregação e o pregador pentecostal. Falamos sobre a questão da vida do pregador, o que é uma pregação pentecostal, o que é um pregador pentecostal. Agora nós estaremos falando sobre a homilética. E a homilética é a ciência que se ocupa com a pregação cristã. Daí é a homilética cristã, é claro, E de modo particular com o sermão que é proferido no culto, no seio da comunidade reunida. O termo homilética vem do substantivo grego homilia, que significa literalmente associação, companhia, e vem do verbo homileo, que significa falar, conversar e converter. O Novo Testamento, ele emprega o substantivo homilia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 53, onde diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O verbo homileo era usado pelos gregos sofistas para expressar o sentido de relacionar-se, de conversar. É uma conversa relacional, uma conversa que traz uma intimidade. Então a pregação, no nosso caso aqui a pregação pentecostal, não deve ser meras palavras lançadas ao vento, mas uma conversa, um falar relacional, um falar que conduz à comunhão, à intimidade e à identificação do falante e dos ouvintes. A homilia designa, especialmente no Novo Testamento, o estar juntos, o relacionar-se. E nos primeiros ciclos, ou nos primeiros séculos, melhor colocado, nos primeiros séculos da era cristã, o termo passou a ser usado para denominar a arte de pregar sermão. Então entenda, não é uma mera arte, não é uma arte realizada na indiferença ou com indiferença, sem apatia, Mas é uma arte que conduz a um relacionamento, a uma comunhão. Então, daí, queridos irmãos, deriva o sentido de homilética, da expressão homilia, que significa estar junto ou relacionar-se, que se origina o sentido de homilética e suas formas de expressão. Desde então, e muito cedo, a homilética passou a fazer parte da teologia prática. A teologia prática refere-se àqueles elementos da teologia, do pensar teológico, que faz parte do serviço cristão, como a pregação, o pastorado, as disciplinas eclesiásticas, ou as disciplinas espirituais, oração, jejum, etc. Portanto, define-se a homilética como a ciência cuja arte é a pregação e cujo resultado é o sermão. A homilética é a ciência que ensina os princípios fundamentais de discursos em públicos, aplicados na proclamação e ensino da verdade em reuniões regulares congregadas para o culto divino. A homilética é ciência quando considerada sob o ponto de vista de seus fundamentos teóricos, históricos, psicológicos e social. A homilética também é uma arte quando considerada em seus aspectos estéticos, a beleza e o conteúdo da forma. E também a homilética, ela é técnica, é uma ciência, é uma arte e também é uma técnica quando considerada pelo modo específico de sua execução ou ensino.
Então, a homilética é aquele ramo da teologia prática e das habilidades ministeriais que trata das regras relativas à preparação do sermão e à sua entrega. Então, a homilética vai conduzir você, irmão e irmã, para uma preparação do sermão. Como você vai preparar o sermão? Que tipo de sermão você vai estar ministrando? Então, essa matéria na qual você pode se aprofundar, ela pode te conduzir ou te orientar para você preparar a sua mensagem, preparar o seu sermão, o seu esboço. Como preparar um sermão? Tem muitas pessoas que pregam, mas não sabem preparar um sermão, tendo assim a sua introdução, os pontos principais, a ideia prevalecente da mensagem e a sua conclusão. Então, a homilética vai auxiliar vocês nessa tarefa maravilhosa da preparação de uma mensagem, da preparação do esboço, de um sermão, para que você entregue melhor, com empenho, com diligência, o Evangelho, a mensagem do nosso bendito e maravilhoso Deus. Então, portanto, introduz-se o pregador pentecostal à prática, a homilética, podemos assim colocar, introduz o pregador e a pregadora pentecostal à prática, habilidades e regras relativas à preparação e à entrega do sermão pentecostal. Convém salientar que a homilética não é a mensagem, como nós aprendemos em outras aulas. A mensagem é Jesus Cristo. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, que o Evangelho é a respeito do Filho de Deus. O Evangelho é Cristo, a mensagem é sobre Jesus. E a homilética é apenas o caminho para preparar uma mensagem do Cristo, ou sobre Cristo, ou a respeito de Cristo. Então a homilética, ela disciplina o pregador pentecostal para melhor entregar a mensagem do Evangelho. Você vai notar que existem pregadores e pregadoras atabalhoados, que você fica imaginando o que é que ele quer dizer com o que ele está falando, né? Que tipo de ideia, de defesa, de tese ele está a nos passar. Então, a homilética vai te auxiliar a organizar a tua mensagem, a tua ideia, para que as pessoas, no caso, ela te ajuda a preparar e a entregar. E no ato, no evento da entrega, as pessoas poderão compreender melhor o que você quer falar, o que você quer dizer. Então, homilética é uma grande ferramenta para todo pregador, para toda pregadora que quer fazer as coisas de Deus, podemos assim colocar, fazer as coisas de Deus com diligência, com amor, com dedicação e com ordem, é claro. Nós, pregadores pentecostais, precisamos entender que a mensagem precisa ser ordeira, precisa ser clara. Tem muitas mensagens que é atabalhoada, desordenada, como se diz, sem eira e sem beira, sem sentido nenhum. Aí as pessoas preenchem o sentido com gritos, com línguas estranhas, com cacoetes como aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ou né, irmãos, né, irmãos. Então a homilética vai te dar coerência no ensino da verdade do Evangelho, na preparação e entrega do sermão. Assim como não se deve confundir a pregação com o pregador, não podemos confundir a homilética com a mensagem do sermão. Não nos esqueçamos que a mensagem ela é de Deus e o conteúdo da mensagem, o tema da mensagem é Jesus Cristo e que esta mensagem ela deve ser realizada no poder do Espírito Santo. Daí o subtítulo do nosso livro, pregando, claro, com diligência, com dedicação, com devoção, com estudo, com conhecimento. Devemos pregar sim, com estudo, com conhecimento, com diligência, mas o ato da entrega do sermão deve ser feito na demonstração do Espírito e de poder, ok? Então acho, para mim,
esse é um ponto essencial, a demonstração. O ato da pregação deve ser uma demonstração do Espírito e de seu poder. Lamento que muitos ensinos ou estudos sobre a homilética omitem o ato da entrega do sermão pelo Espírito e no Espírito Santo. E como pregador pentecostal, eu enfatizo este ponto que eu entendo ser essencial. Note o sermão de Pedro no dia de Pentecoste. Foi uma entrega realizada por um homem cheio do Espírito Santo, com intrepidez, na demonstração do Espírito. Os corações foram compungidos, os corações foram dilacerados, porque a pregação foi realizada no poder do Espírito Santo. E o resultado da pregação cheia do Espírito, centrada no Cristo, como se vê o sermão do apóstolo Pedro, resultou não apenas em conversões, mas numa igreja que perseverou na doutrina, nas orações, no partir do pão, uma igreja que havia temor, uma igreja que se dedicava ao louvor, uma igreja que crescia, uma igreja extraordinária. Então, a demonstração do Espírito Santo evidencia-se através destes elementos que eu acabei de falar: oração, conversão, santidade, havia temor, cuidava dos necessitados, o louvor era contínuo, viviam numa comunhão extraordinária e havia crescimento, porque é o Senhor que opera através de uma pregação cristocêntrica centrada no Cristo. Aí aqui na página 129 do nosso livro, nós falamos sobre a origem da homilética, o objetivo primordial da homilética. Falamos na página 130 sobre a homilética e a eloquência. Então, a origem da homilética, aqui rapidamente. A homilética, propriamente dita, surgiu muito cedo na história da humanidade, embora não como termo designativo, homiléticos, a arte de pregar sermões. E homilia, a arte de falar elegantemente na oratória eclesiástica, mas como uma oratória. A homilética surgiu como uma oratória pictográfica, que é um sistema primitivo de escrita, nas quais as ideias é expressa por meio de desenhos das coisas ou figuras simbólicas. Essa arte ou oratória pictográfica, ela surgiu na Mesopotâmia mais de 3.000 anos antes de Cristo, para auxiliar a necessidade que os sacerdotes tinham de prestar conta dos recebimentos e gastos às corporações a que pertenciam e faziam suas prédicas em defesa da existência miraculosa dos deuses e dos deuses do paganismo. Então, a homilética, ela surgiu como uma arte de defesa da necessidade de se ter deuses, né? No caso aqui no contexto, deuses pagãos, porque a comunidade, ela bancava toda essa liturgia sacerdotal dos deuses. Então, havia uma necessidade de uma prédica, de uma fala, de um comunicado para convencer as pessoas da necessidade de continuarem contribuindo. Então começou aí a questão dessa expressão homilética. Seu objetivo primordial, o objetivo primordial da homilética, desde o seu remoto princípio, é orientar os pregadores pentecostais na dissertação de suas prédicas e, ao mesmo tempo, fazer com que os mesmos adquiram princípios gerais corretos e despertá-los a terem ideia dos erros e falhas que os mesmos, em geral, cometem. Quando você estuda esta matéria, você vai fazer uma avaliação na sua arte de pregação. Toda vez que você prega, você obedece certos princípios ou se desvirtua desses princípios. Toda vez que você entrega um sermão, você pratica uma arte da fala, da conversa, do convencimento, da apologética, da defesa da fé cristã. Então é necessário nós estudarmos esta matéria para melhor entregar ou preparar, né? Primeiro preparar e entregar a mensagem de Deus. Então pregar não é fácil, tem que ter dedicação. Dedicação para ler a Bíblia, dedicação para estudá-la, para compreendê-la nos seus contextos, para extrair
o que as Escrituras querem dizer, a sua atualidade para a nossa época, levar os nossos desafios contemporâneos à luz da revelação da palavra de Deus, preparar os pontos e depois desenvolvê-los e entregá-los com galhardia, com dedicação. Então é muito importante que você, obreiro e obreira pentecostal, se dedique de forma termitantemente, categoricamente, a esta belíssima arte de entregar sermão. É claro que cada pregador e cada pregadora tem o seu estilo. Nós aprendemos isso, que ser um pregador, uma pregadora pentecostal, não é dar uma ênfase aos estereótipos das pessoas. Cada um tem a sua personalidade, tem a sua forma de falar, uns falam mais rápido, outros de forma média, outros mais lentos. Não é isso que deve caracterizar um pregador pentecostal, no nosso contexto aqui da nossa matéria, né? O pregador pentecostal. Alguém pode falar o pregador reformado, pregador isso, pregador aquilo, enfim. Mas o pregador pentecostal não deve ser definido pelo seu estereótipo, seus pulos, seus gritos, a sua, vamos dizer, o seu fervor em falar as coisas, etc. Mas sim pela natureza da pregação bíblica, que é uma pregação realizada na demonstração do Espírito e de poder. O terceiro ponto aqui na página 130 é que falamos sobre a homilética e a eloquência. A missão principal da homilética é conversar, o pregador pentecostal é conservar, vou repetir, a missão principal da homilética é conservar o pregador pentecostal na rota traçada pelo Espírito Santo. Então, apesar da homilética não afirmar as matérias, né, que eu já estudei alguns livros, não afirmar tal coisa, que a missão principal da homilética é conservar o pregador pentecostal na rota do Espírito, ou na rota traçada pelo Espírito. Então, eu, como homilético pentecostal, como uma abordagem pentecostal da homilética, eu afirmo que a missão principal de todo professor de homilética é conservar os pregadores a quem eles ensina a ficarem na rota traçada pelo Espírito Santo. Ela ensina onde e como deve começar e terminar o sermão. Isso nós vamos para a prática, na questão da prática. O sermão deve começar na dependência do Espírito, ser entregue na unção do Espírito e ser concluído com a aplicação do Espírito Santo. Eu lembro muito bem que eu li a Lourdes, que perguntaram a João Calvino por que ele não trazia aplicações na sua mensagem. Ele apenas lia os textos e os explicava, trazia o significado, né? Aí hoje na ciência tem, você deve pegar alguns textos e fazer aplicações. Interessante, isso é plausível. Aí Calvino respondeu que quem aplica a mensagem é o Espírito Santo. Eu concordo. Eu sei que é importante você, como eu tenho comentários aqui que traçam o sentido original, constrói a ponte entre o sentido original e a nossa atualidade e traz a aplicação, né, com algumas histórias ou até com testemunho pessoal ou com algum evento contemporâneo. Isso chama-se de aplicar a verdade que eu li, entendi, expus o significado e ali na aplicação, nesse momento, eu trago algumas ilustrações para aplicar isso à nossa vida, à nossa realidade. Mas eu entendo que quem aplica a verdade é o Espírito Santo. Veja o sermão de Pedro. Não houve nenhuma aplicação no sentido moderno da ciência homilética. Ele pregou a Cristo, expôs os eventos da vida e do ministério de Cristo, expôs o que significa o ministério de Cristo, a morte de Cristo, que é para salvar, e etc, etc. E quem aplicou foi o Espírito Santo, a mensagem nos corações que convenceu as pessoas dos seus pecados. Então, o ministério do Espírito Santo é um ministério de convencimento. Quando você for entregar uma mensagem, creia no Espírito, busque a graça do Espírito, porque é o Espírito Santo que vai aplicar a mensagem aos corações. Assim como devemos orar para que o Espírito Santo aplique a mensagem dele em nossas vidas. A eloquência é a capacidade intelectual de convencer pessoas pelas palavras. A pessoa é eloquente, a pessoa pensa que
Eloquência é você ser fervoroso, irmãos, que não sei o que não. A eloquência é uma capacidade que você pode aprender e convencer as pessoas a respeito de determinado assunto. O orador que consegue mover as pessoas, persuadindo-as a aceitar suas ideias, é uma pessoa eloquente. Pois a eloquência é a capacidade de persuadir, de convencer por meio de palavras. Nós lemos em Atos capítulo 18, verso 24, que Apolo era eloquente e poderoso nas escrituras. O que está por trás da eloquência escriturística das escrituras? O conhecimento delas. Como é que você vai convencer as pessoas sobre a verdade das escrituras se você não as conhece? Então é necessário que o pregador pentecostal estude detidamente as escrituras. Busque compreender a verdade de Deus, os seus temas principais, a pessoa principal que é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sermão tem por finalidade convencer os ouvintes. Você prega para convencer, você prega para persuadir, para converter, para conduzir as pessoas ao arrependimento. E para isso elas precisam ser convencidas intelectualmente, através de palavras. Somente pulos e arrepios e outros jargões no meio evangélico não convencerão as pessoas. O ser humano, ele é um ser racional. Temos raciocínio. Ser racional difere de sermos racionalistas, que já é um ismo, um sistema que nos distancia de uma vida experiencial no Espírito Santo. Ser racional é compreender, é entendermos o que se está falando, termos uma lógica em nosso pensamento. Então precisamos pregar racionalmente, com entendimento, com clareza, com a mente. O sermão tem por finalidade convencer os ouvintes. Um sermão bem elaborado, com a unção do Espírito Santo e com uma eloquência profusa e elegante, terá resultados maravilhosos. Eis o porquê a homilética encontra-se vinculada à eloquência. Deve-se notar que Apolo era eloquente e competente na Bíblia. Era instruído nos caminhos de Deus. Tinha zelo e pregava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Mas ele só conhecia o batismo de João, como diz aqui Atos 18, 24 e 25. Mesmo assim, ele precisava ser instruído com mais precisão nos caminhos de Deus. Entende-se que ele foi instruído na doutrina do batismo no Espírito Santo por Priscila e Áquila, esse maravilhoso casal das Escrituras Sagradas. A história de Apolo é semelhante à história dos 12 discípulos de Éfeso, que também só conheciam o batismo de João. Portanto, os conselhos, orações e incentivos adicionais de Paulo eram necessários para que os discípulos de Éfeso recebessem o Espírito Santo, falassem línguas e profetizassem. Sem dúvidas, esse foi também o caso do grande pregador Apolo. Como podemos convencer? Página 131. Existem várias maneiras de persuadirmos ou convencermos alguém a seguir a nossa orientação. Primeiro, pela força moral, princípios e doutrinas, regras fundamentais. Segundo, pela força social, através de costumes, normas e leis, o direito. Terceiro, pela força física, braços e armas, através da guerra se utiliza destes meios. Pela força pessoal, ou seja, o exemplo, são influências psicológicas, comportamentais. Quinto, podemos convencer pela força verbal, através da fala e também através da escrita. Isto é chamado de retórica. O camarada tem uma boa retórica, ou seja, ele sabe falar bem, ele sabe convencer, ele sabe escrever. Sua retórica é impecável, a sua retórica é convencedora, a sua retórica é plausível. E também as pessoas podem ser convencidas pela força divina, que é a atuação do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo convence. Foi dito ao governador Zorobabel,
por intermédio do profeta Zacarias, no capítulo 4 do seu livro, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. O poder da persuasão pode convencer o próprio Deus, né? Pode convencer o próprio Deus. É claro aqui, irmãos, eu até coloquei uma nota de rodapé aqui, né? É claro que estou usando uma linguagem antropopática, ou, na linguagem rabínica, eu estou usando aqui, quando eu falo que o poder da persuasão pode convencer o próprio Deus, na linguagem rabínica é chamado de kebayokol, que é significando, se for apropriado dizer. Quando a gente falar, eu vou falar sobre determinada coisa, aí eu coloco vírgula, por assim dizer, nós podemos fazer isso, isso e aquilo outro. Então, kebayokol significa se é apropriado dizer que através da fala, da oração, eu posso convencer a Deus a me ajudar, convencer a Deus a fazer isso. Então, é uma linguagem que descreve Deus com os sentimentos humanos, que é chamado na teologia sistemática, dogmática, de antropopatismo, ok? É uma linguagem antropopática. Essa expressão rabínica, kebayokol, é uma forma rabínica de explicar os antropomorfismos e antropopatismos usados na linguagem grega da teologia. Ismael ben Elisha declara o seguinte: usamos termos de suas criaturas e os aplicamos a ele, o Criador, com o objetivo de ajudar-nos na nossa compreensão sobre Deus. Ao falar de Deus, usando imagens vividas da vida humana, com ódio e ciúme, assim como compaixão e arrependimento, e também com órgãos e funções de sentidos. Ver, ouvir, Deus vê, Deus ouve, Deus cheira o sacrifício, o Deus caminha. Os rabinos, com frequência, temperam ou amaciam os antropofomismos e antropopatismo mais usados com a advertência kebayakol, ou seja, se é apropriado falar assim de Deus. A mão de Deus está estendida. Isso aí é um kebayakol, né? Se é apropriado afirmar que Deus tenha mãos, kebayakol, ok? Então, o próprio Deus pode ser convencido através da homilética, através da retórica, através da eloquência, melhor colocado. Página 132. O Senhor Jesus e a homilética. No ministério de Cristo, a homilética ocupou o lugar central no que diz respeito à sua propagação plena. Jesus é o maior exemplo, né, de pregador. Jesus é o maior exemplo de alguém que entregava uma mensagem maravilhosa. Na sinagoga de Nazaré, o mestre descreve a si mesmo como divinamente enviado para evangelizar os pobres, para pregar liberdade aos cativos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versos 18 a 19. Então veja aqui que o ministério da pregação tomou forma expressiva e dinâmica com o exemplo pessoal do Senhor Jesus. Ele evangelizava, ele pregava, ele ensinava e ele anunciava o evangelho, o ano aceitável do Senhor. Os servos de Deus e a homilética. Jonas foi enviado por Deus para pregar ao povo de Nínive. Esdras, grande exemplo de alguém que articulou de forma maravilhosa um sermão. Esdras explanou a lei para o povo de Deus de tal forma que todos entendessem. Esse é o objetivo da homilética, é te auxiliar a preparar um ensino, uma mensagem, a tal ponto que as pessoas compreendam o que você diz. Não é algo que você vai falar atabalhoadamente, com pensamentos soltos, sem dar um contexto, um significado, não. A homilética vai te ajudar no sentido de organizar os teus pensamentos a respeito de um texto bíblico para expor e assim as pessoas compreenderem e entenderem o que você ministrou. João Batista pregou o evangelho do reino de Deus para os judeus de tal forma que os persuadiu ao arrependimento. Por isso eles se batizavam. Você e eu somos chamados por Deus para pregar diligentemente o evangelho
das insondáveis riquezas de Cristo. O valor da homilética, meus irmãos, o valor da homilética. Vamos aqui, o valor da homilética. A homilética contribuiu, no sentido geral, na propagação da palavra de Deus. Os servos de Deus apossaram-se de tal bela arte, para tornar notório o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O seu valor é inestimável para o pregador pentecostal que deseja pregar a palavra com diligência. Tornou-se uma ferramenta sine qua non, ou seja, indispensável, para o pregoeiro da verdade de Deus. A homilética ela dá condições de expor com precisão, clareza e coordenação a maior de todas as mensagens, que é a mensagem do Evangelho. O pregador pentecostal que se preza tê-la-á em primeira mão. A homilética é para o pregador pentecostal como uma planta de construção é para o mestre de obras. Agora imagine uma obra sendo realizada sem um plano, sem um projeto, sem uma planta. Não, eu vou fazer essa coluna aqui. Mas para que essa coluna? Eu não sei. Daqui, quando a obra estiver feita, nós veremos para que ela serve. Então tem muitas pregações que é assim, o cara vai falando tanta coisa que você nem sabe para que serve aquilo que ele acabou de falar. A homilética vai te dar uma estrutura para você coordenar os teus pensamentos, a mensagem bíblica, para melhor entregá-la. E assim o resultado é persuadir e fazer as pessoas entender esta verdade. Então o Senhor Jesus Cristo, falando sobre o preço do discipulado, o comparou às pessoas que ponderam naquilo que vão ou pretendem fazer antes de fazê-lo. O que vai edificar uma torre, disse Jesus, primeiro deve se assentar para ver os gastos, para que começam a obra. E não tendo com que acabá-la, as pessoas zombam dele dizendo, começou, mas não pôde terminar. Tem muita gente que começa o sermão, mas não termina. As pessoas, depois que ele entrega o microfone, as pessoas, e aí, já terminou? Nem sei porque ele terminou. Aliás, a gente nem sabe porque ele começou, ou porque continuou falando. Imagine porque terminou. E o que sai para a guerra, disse Jesus, assenta-se para ver se com 10 mil pode vencer o adversário que vem contra ele com 20 mil. O sermão pode ser comparado a uma planta de uma torre e um estratagema de guerra. Ainda sobre a importância e o valor da homilética, devo pontuar que ela não é, primeiro, substituta da vida espiritual. Não adianta você ser perito nessa matéria, nesta ciência e nesta arte, se a sua vida espiritual é pobre, se a sua vida espiritual não é cultivada. Segundo, a homilética, o conhecimento dessa arte, não é substituta do Espírito Santo. Terceiro, uma garantia de ministério eficiente. O conhecimento da homilética não te garante ser eficiente no ministério, mas te ajuda a ter um ministério eficiente para a glória de Deus. Todavia, a homilética é um auxílio no estudo e análise do texto. A homilética é um auxiliar na exposição de ideias. A homilética é uma compreensão de que o sermão tem muito a ver com o pregador. Há uma ligação entre o pregador e o sermão. A homilética é uma compreensão de que Deus colocou no mundo recursos que nós devemos aproveitar para preparar e entregar o sermão. Inclusive, um dos recursos é a ciência da comunicação verbal. O pregador pentecostal, aqui o sexto ponto, é o pregador pentecostal e o sermão homilético. Sendo o ministro bem preparado, há de se ter a necessidade de uma mensagem bem elaborada na unção do Espírito. Irmão, já é bonito você ouvir um discurso bem preparado, bem elaborado, com ideias claras, com afirmações ou frases, vamos dizer assim, construídas, edificantes. Imagine você ter tudo isso
frases bem construídas, edificantes, claras, ideias bem fundamentadas, um argumento convincente com a unção do Espírito. Imagine tudo isso. Isso é uma explosão de ideias. Se o Espírito Santo, irmão, isso eu não tenho dúvida, se o Espírito Santo às vezes usa um irmão que fala de forma até errada, né? Às vezes ele prega, às vezes sem nenhuma instrução, se o Espírito Santo usa essa pregação desse irmão, essa tentativa de anunciação deste irmão, apesar da sua humildade, apesar da sua limitação, quanto mais se você e eu nos dedicarmos a sermos diligentes na preparação do sermão, estudar mais a Bíblia, ler a Bíblia. Não é você ser convidado para pregar, quando fosse meia hora antes do culto, eu vou ler a Bíblia para ver o que Deus quer. Não, eu sempre digo que a mensagem, que o sermão é a vida toda do pregador, assim como o livro. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, quanto tempo o senhor leva para escrever um livro? Eu digo, a vida toda. O livro é o resultado de uma vida dedicada ao estudo, à oração, à leitura da palavra de Deus. Um sermão deve ser o resultado de uma vida de oração, de dependência do Espírito, de jejum, de uma vida de estudo. Se eu elaboro um sermão, é porque a minha vida está sendo dedicada para entender a verdade da palavra de Deus. Confesso para vocês que no início, novo convertido, eu não tinha nenhuma condição, não sabia, eu tinha vontade, mas não sabia elaborar um sermão, não sabia pregar. Então fui estudar, fui ler e depender principalmente do Espírito Santo. Todas as vezes que eu subo a um púlpito, eu digo, Senhor Espírito Santo, eu dependo de Ti, me ensina a pregar. Quando eu estou estudando, ensina-me a elaborar um sermão, um esboço. Talvez não seja 100% perfeito no sentido da erudição dos estudiosos da arte da pregação homilética, mas é um sermão que reflete a minha personalidade, a minha forma, o conteúdo do meu estudo, e eu creio e peço a unção do Espírito Santo de Deus. Então, a homilética, como arte e ciência, não deve substituir o Espírito Santo, não deve substituir nossa dependência do Espírito, nossa vida de oração, nossa dedicação ao Senhor, vida de oração e jejum, ok? Sendo o ministro bem preparado, página 134, irmãos. Sendo o ministro bem preparado, há de se ter a necessidade de uma mensagem bem elaborada, na unção do Espírito. A base do sermão. Qual é a base do sermão? A Bíblia é a fonte infinita da pregação. Eu acho interessante, as pessoas ficam procurando assuntos na internet para pregar, enquanto a homilética te ensina que a base do teu sermão não é a vida dos outros. A base do teu sermão não é a fofoca. A base do teu sermão não é a tua escuta pastoral, porque tem pastor que escuta as coisas no gabinete e vai pregar no púlpito. Não, não é isso. A homilética ensina-nos que a base do nosso sermão é as Escrituras. E você pregando as Escrituras, tudo aquilo no aconselhamento pastoral, tudo aquilo no relacionamento e convívio com os irmãos que está prejudicando a comunidade, a igreja como um todo, será sanada, né? Ou serão sanados pelo poder da palavra pregada e pela ação terapêutica e curadora do Espírito Santo de Deus. Então entenda, a base do sermão não é os teus sonhos, a base do sermão não é um artigo da revista, a base do sermão não é um evento cataclísmico, não, a base do sermão, a fonte do sermão é a palavra de Deus. Um sermão sem um texto bíblico por base é semelhante a um castelo construído na areia. Quanto sermão? Tem gente que tem pregador que nem lê a Bíblia. Diz que Deus vai revelar para ele. Né? Tem pregador que não lê as Escrituras. Irmãos, esse é um hábito meu. Eu tenho um costume e toda vez que eu prego, eu abro a Bíblia, leio o texto e deixo a Bíblia aberta. Porque eu entendo, isso é um ato simbólico de que enquanto eu estiver ali no púlpito, a Bíblia deve estar aberta, porque no meu entender, ao ouvir a Bíblia aberta ali, eu entendo que eu devo pregar a palavra. Que a Bíblia é a fonte do meu sermão.
A Bíblia é a autoridade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O texto bíblico do sermão. A palavra texto deriva do verbo latino testere, né? Texere, que quer dizer tecer, construir, reunir, compor. O texto é o tecido que dá roupa à pregação, isto é, a textura, texere, ou base do sermão. Na pregação, o texto refere-se à porção. O que é um texto? Qual é o texto do sermão? É uma porção escolhida das Escrituras, com base na qual o sermão será desenvolvido. Então você vai escolher um texto e desse texto você vai desenvolver o sermão. O sermão são os apontamentos sobre o texto. O texto fala sobre isso, o texto indica isso, o texto aponta para isso, o texto afirma que o cristão tem que fazer isso, isso e aquilo outro. Então isso aí, você tem que ter a base do teu sermão. A base da pregação é o texto. Tá? Então o texto escolhido pode ser um versículo, mais de um versículo, ou apenas parte de um versículo. P. Gibson apresenta 5 razões da necessidade do uso de textos bíblicos nas pregações. Primeiro, dar autoridade à mensagem. Já imaginou você chegar e não abrir a Bíblia e começar só a falar, sem falar nada das Escrituras? A tua mensagem não tem autoridade para a igreja. A mensagem que tem autoridade para a igreja oriunda-se de textos bíblicos. Então, quando você escolhe um texto e ali tece, né, texere, você tece a mensagem, tua mensagem tem autoridade. Segundo, exerce influência irrestrita para que o pregador se mantenha dentro do seu tema. O texto prende o pregador para que ele não faça viagens especulativas no momento do sermão. Repito, eu acredito que eu já falei aqui, mas sempre falo sobre isso nas aulas, que tem pregador que lê um texto, me começa a falar e vai embora. E eu creio que os ouvintes, como eu fico, imaginam quando é que ele vai voltar para o texto e começar a falar do texto que ele leu. Tem gente que faz umas viagens em galáxias, né? Tem gente que faz umas viagens orbitantes em todo o globo Terra e não fala nada do texto. O pregador é aquele que abre a Bíblia, lê o texto, fala sobre o texto, se prende ao texto e continua no texto e termina no texto, porque ele crê que o texto da Bíblia é poderoso pelo Espírito para impactar, influenciar e fazer coisas grandes na vida das pessoas. Que maravilha você está no texto. Que nós, pregadores e pregadoras pentecostais, sejamos reconhecidos como pregadores do texto, como pregadores da Bíblia. Aquele pentecostal, ele prega a Bíblia, ele prega a palavra. Ele não expõe suas meras ideias ou especulações ou fala dos outros, não. Ele prega a palavra. Então a base do nosso sermão é a Bíblia. O texto bíblico do sermão é a textura da nossa mensagem. Então, terceiro, ele fala que a outra razão da necessidade do uso de textos bíblicos é que unifica o sermão. O sermão está unificado, está unido aos pontos do próprio texto. Prepara o povo para o sermão. Quando você vai ler a Bíblia, ele já sabe, você vai estar pregando aquele texto. Quinto, serve para promover a variedade da pregação. Temos vários textos e podemos ter uma variedade na nossa pregação. A escolha de textos bíblicos. Já sabemos o que é um texto e sua importância na pregação. Agora veremos quais textos devemos escolher para o sermão. Isso é uma dica, né? Escolha textos que expressam pensamentos completos, preferivelmente. Existem versículos que têm um pensamento, um conjunto de ideias completo que você pode pregar sobre ele. Por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é um texto que tem um pensamento completo sobre um assunto importante nas Escrituras Sagradas. Não pegue textos isolados do contexto para pregar, porque você tem que compreender o texto dentro do seu contexto para transmitir a mensagem das Escrituras Sagradas. Escolha textos claros para você mesmo. Primeiro, não pregue
não pregue em um texto que você não compreende. Não pregue em um texto que até então você não tem uma compreensão para você e depois para os outros. Porque tem gente que compreende o texto, mas não sabe explicar o texto. Tem gente que quer explicar o texto, mas não compreende o texto. Então, procure textos que sejam claros para você. Comece no início. Não queira logo no início da sua caminhada, como aluno aqui do nosso instituto do IBPP, Instituto Bíblico Pentecostal para Pregadores. Pessoa novo convertido já quer pregar temas que muitos estudiosos já se debruçaram para entender e com cautela explicar. Os caras ficam falando de temas que para ele não estão claros, que são temas confusos. Então escolha textos claros para você mesmo, bem como para o povo a quem você vai pregar. Uma coisa importante é que o pregador, ele deve conhecer o povo, pelo menos um mínimo de conhecimento do povo que ele vai pregar. Por isso que é necessário, você que é pregador, tem a mania dos estrelinhas que tem por aí, os pregadores estrela, que só chega no culto na hora da pregação, né? Infelizmente é isso. O cara quer ser estrela. Você pregador, você irmão e irmã do instituto que está começando agora, chegue cedo no culto, se esforce para chegar no momento dos hinos da harpa, dos louvores, para você conhecer o povo, as expressões culticas, as expressões salmódicas, as expressões do hino, a cultura do povo através do que alguém testemunha, do que o dirigente fala, da linguagem. Então você chega numa determinada congregação, você vai perceber o nível intelectual das pessoas pelos cânticos, pela fala do próprio pastor, pelo testemunho das oportunidades. Aí você tem, essa mensagem, tal mensagem eu não posso pregar por causa do nível do povo. Então eu tenho que pregar uma mensagem que eu consiga ter um ponto de partida do próprio povo que ali está reunido. Assim também é a questão do pastor da igreja. Em muitas igrejas que eu pastoreei, primeiramente eu observei onde as pessoas estavam em seu conhecimento bíblico. Então, em vez de trazer as pessoas para o ambiente do meu conhecimento bíblico, eu fui até ao ambiente do conhecimento bíblico delas e dali eu parti com elas, orientando-as, ensinando e pregando e orando com elas e por elas, até elevá-las no conhecimento das Escrituras Sagradas. Porque tem professor, tem erudito, tem pastor que chega, tem um conhecimento e joga esse conhecimento no povo e acaba trazendo confusão. Então escolha textos claros para você e claros para as pessoas que te ouvem. É uma dica da homilética. Isso vai melhorar muito a tua vida e o teu ministério. Evite textos obscuros, principalmente quando se trata de textos como base da pregação. Então existem textos na Bíblia que é de difícil compreensão e que às vezes eles servem ou é necessário apenas debatê-los em sala de aula, no diálogo, mas na igreja, que temos auditório, crianças, jovens, adolescentes, professores, leigos, eruditos ou não, pregue uma mensagem para alcançar a todos. Não quer dizer que você vai ser simplista. Eu sempre digo que o pregador pentecostal, o teólogo pentecostal, ele deve ser simples sem ser simplista e profundo sem ser complexo. Então, tem gente que pensa que profundidade é complexidade. Irmãos, João 3,16 é um versículo profundo, mas não é complexo. Você vê que o apóstolo João, ele traz um argumento sobre o profundo, imenso e grandioso amor de Deus. É um pensamento profundo, mas o texto não é complexo. Entenderam? Então tem gente que prega de forma complexa, querendo ser profundo. Então, nós precisamos ser simples e sem ser simplista. Eu não vou falar tal palavra porque o povo não compreende. Não. Você pode até usar um termo técnico da teologia, por exemplo, a palavra teologia. As pessoas falam, coisa do demônio, que teologia, né? Na minha época, nos anos 90, na minha pré-adolescência, dizia que estudar teologia era você esfriar na fé, é você se desviar. Mas quando eu entendi o que é teologia, o estudo de Deus, não o estudo de Deus em si, mas o estudo de Deus em sua revelação, eu pude entender que
é um grande estudo que todo cristão deveria se dedicar para aprender a doutrina de Deus, o estudo sobre Deus, né? O tema do sermão, queridos. Achar o tema é o passo seguinte, uma vez tendo o texto. O que é o tema, então? É o assento, é a chave do sermão. Por exemplo, quando você... Vamos aqui. O que é o tema? É a verdade central, ou a ideia central do sermão. Imagine uma mensagem sem tema. Existem várias formas de temas. Existem pelo menos duas formas de temas que eu vou elencar aqui. Primeiro é a forma lógica. O tema lógico pode ser uma frase que encerra claramente a ideia principal do sermão. Esse tema deve ser direto e afirmativo. Por exemplo, 1 João 2:1. Jesus Cristo é advogado dos pecadores. É um tema, está lá no versículo. Jesus é o paracletos dos pecadores, é o ajudador, o advogado, o valedor, aquele que está ao lado para fortalecer e ajudar. Isso é um tema. Você extraiu o tema de forma lógica do versículo. Jesus ouve a oração do cego. Marcos 10, 46 ao 42, nesse texto, você extrai o seguinte tema: Jesus ouve a oração do cego. João 15:1, Jesus é a videira verdadeira. São temas, ali tem todo o texto. O tema é a ideia principal, é a frase que encerra a ideia principal do texto. Jesus é a videira, é exatamente a ideia principal de todo o tecido de João 15, de todo o contexto de João 15. Existe a forma retórica de tema. Esse é o tema objetivo. Essa forma não requer que o tema seja expresso por um pensamento completo, como na forma anterior. Jesus, a videira verdadeira. Na forma em pauta, o tema é mais resumido ainda, porque pode ser expresso por meio de uma frase, mesmo de pensamento incompleto. Tomando o exemplo de 1 João 2:1, onde nós falamos do tema lógico. Jesus Cristo é o advogado dos pecadores. A forma retórica falaria o seguinte: o advogado dos pecadores. É apenas um resumo, né? Marcos 10, 46 e 42, a oração respondida. No anterior, Jesus ouve a oração. E João 15:1, podemos colocar o tema a videira verdadeira. João 3:5, o novo nascimento. Agora vamos passar a descrever tipos de temas. Existe o tema enfático, refere-se àquilo que enfatiza, o que é pronunciado com ênfase. É aquele contido, numa palavra ou uma frase marcante, o que possui especial destaque, ou assim o tornamos através de sua enunciação. Por exemplo, a gente pode enfatizar em Hebreus 11 o tema da fé. É um tema baseado em uma única palavra, porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. É um tema baseado numa frase. Existe o tema interrogativo. Você pode usar a interrogação como um meio. É uma pergunta, né? O tema interrogativo é uma pergunta. O sermão será feito na base de contestação à pergunta feita. Por exemplo, Atos 16:31, você pode usar o tema lá: o que farei para me salvar? Aí você pode divagar pelas escrituras e observar o que é necessário para as pessoas se salvarem. Isso e aquilo, ok? Vamos mais. O tema declarativo é esse tipo se preocupa em desenvolver o significado e a comprovação da declaração. É tirado de uma declaração bíblica. Uma simples declaração bíblica indicará o rumo do sermão. Por exemplo, aqui eu coloquei Lucas 17:32. Esse tema declara: lembrai-vos da mulher de Ló. Aí você vai estudar todo o contexto referente à mulher de Ló e o porquê Jesus ordena ou declara que lembremos da mulher de Ló. Existe o tema imperativo. É o tipo de tema que é encontrado na Bíblia em forma de mandamento ou ordem divina, né? A Bíblia é um livro de mandamentos, de ordem, um livro imperativo. A Bíblia é um livro dos imperativos divinos ao homem. O exemplo aqui nós temos 1 Pedro 1,16. Você pode pegar isso aqui como tema. Ler todo o texto de 1 Pedro e pegar aqui essa expressão, sede santos. É um imperativo.
Você pode dizer, irmãos, a ordem de Deus nesse contexto pode ser colocado nestas duas palavras: sede santos, nesse imperativo, sede santos. Existe o tema histórico ou biográfico. Desse tipo, o passado deve ser atualizado, isso é, deve ser trazido para o presente. A história de Davi atualizado pelo Espírito na nossa história. Nós pentecostais afirmamos que a história do livro de Atos é a nossa história. Isso é um sermão histórico, um sermão atualizado pelo Espírito Santo e, é claro, por meio da pregação, do entendimento, do ensino. Existem as qualidades dos temas. Existe o tema deve... perdão, irmãos. Qualidades do tema. O tema deve ser objetivo, é aquele dirigido a um alvo. O tema deve ser vital. O pregador não deve adotar assuntos triviais. A pregação, meu amigo, não é um momento. O momento da pregação não é para falarmos sobre coisas triviais, mas sobre coisas essenciais da vida. O pregador, a pregadora, quando sobe ao púlpito, ela deve estar ciente da implicação da sua mensagem em relação à eternidade das pessoas, sabendo que as pessoas ou irão para o inferno ou irão para o céu. Então você tem que deixar de falar coisas triviais, perder tempo com assuntos bobos. Use o tempo para ministrar a palavra em verdade e na autoridade do Espírito Santo. O tema deve ser pertinente. É um tema único dentro de um sermão. Cada ponto e subponto devem estar devidamente relacionados. Isto é, deve ter pertinência ou coerência. Se você anuncia um tema e no desenvolvimento, ou seja, na fala, na entrega do sermão, você sai do tema, você está sendo incoerente com o tema que você diz que ia falar. Você coloca o tema: eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja. Aí você vai falar sobre a ressurreição de Jesus e esquece o arrebatamento. Então, o tema deve ser pertinente. O tema deve ter relação com a Bíblia. A Bíblia deve ser a fonte suprema dos pregadores na elaboração dos seus sermões. Aí aqui nós temos a estrutura do sermão. A partir da página 139, os irmãos vão aprender a estruturação de um sermão. Por exemplo, primeiro você tem a introdução. Depois você vai ter o plano do sermão. Aí a conclusão do sermão, ok? Na introdução, o que é a introdução de um sermão? A introdução é a parte do sermão que serve de ponto de contato entre o pregador pentecostal e o auditório. É um ponto importante. É ali que você vai cativar o povo, se o povo vai ouvir ou não vai te ouvir. Normalmente a introdução é a última parte a ser feita na preparação de um sermão. Às vezes, quando se tem o corpo mental do sermão, o pregador pode elaborar a introdução e depois do sermão pode melhorá-lo. Muitas vezes eu começo os meus sermões com a introdução, porque na minha mente eu já tenho o que é que eu vou dizer no sermão. Aí após construir, ou desenvolver, escrever todos os pontos do sermão, eu reavalio a minha introdução para melhor expressar o que eu pretendo dizer para as pessoas. Fonte de introdução. Você pode usar o próprio texto bíblico ou contexto. Você pode começar com uma ilustração, com um fato ou eventos da atualidade. Você pode iniciar com uma citação de um teólogo, de alguém que você conheça, ou mesmo você fala de uma experiência pessoal para levar as pessoas ao texto que você leu. O plano do sermão. O que é o plano do sermão? É a parte principal do sermão. A gente chama de os tópicos. Normalmente é 1 ou 2 tópicos, 3 tópicos, 4 tópicos, 5 tópicos. Depende do tempo que você vai desenvolver cada tópico. Se você colocar um sermão de 5 tópicos, né, e colocar isso, suponhamos aí, 20 minutos em cada tópico, o sermão vai ficar grande, né? Então você tem que ver. Eu só tenho 1 hora para pregar, 40 minutos para pregar, então eu vou falar sobre cada tópico apenas 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ou enfatizar outro e assim sucessivamente. Então é a parte principal do sermão. Ele tem a ver com a ordem ou a sequência das divisões. Podemos chamar ao plano de movimento do sermão. Outros mestres dão outras designações como a argumentação. Vou argumentar sobre o tema, vou defender o meu tema, eu vou levar o povo a entender o tema que eu propus.
Aí pode ser divisão de sermão, discussão de sermão. A designação mais simples é o esqueleto do sermão, o esboço do sermão. E depois nós temos a conclusão do sermão. Saber entrar e sair numa pregação. Isso é a conclusão. Introdução é entrar. A saída do sermão é a conclusão. Normalmente o pregador pode unir o clímax de sua mensagem à sua conclusão. É aí que você terá a oportunidade de fazer a aplicação final e definitiva de todo o sermão. Esta parte é tão importante quanto a introdução. Uma grande parte do êxito da pregação depende de uma boa conclusão. O clímax de seu sermão deverá ser alcançado na conclusão. O que é que acontece na conclusão? Você, pelo Espírito Santo, introduz o povo na introdução, falando a respeito do assunto que você vai abordar. O plano do sermão, que é o esqueleto, o esboço, você vai argumentar, você vai discutir, você vai afirmar, você vai persuadir na sua eloquência pelo Espírito Santo, convencendo as pessoas, e a conclusão é levar essas pessoas a abraçar esta verdade, a experimentar esta verdade. Por isso que eu sempre digo, toda a conclusão de um sermão pentecostal deve ter o convite ao altar. Como pregador pentecostal, nós devemos chamar o povo, após ministrar a palavra, chamar o povo ao altar, para receber da parte de Deus a convicção da mensagem que nós transmitimos. Precisamos, queridos irmãos, ser diligentes no preparo? Sim, mas precisamos ter fé, ter certeza e depender do Espírito Santo, porque após uma mensagem, após você ministrar uma mensagem, você precisa convocar o povo à frente para receber renovação, para que aquela verdade que você ministrou seja impressa na mente e aqueça o coração dos ouvintes. Que o Senhor Jesus continue te abençoando nesse estudo do nosso livro. Nessa primeira parte desta aula, nós paramos aqui na página 140. A segunda parte, querendo Deus, vamos começar na página 140, no item D. As 4 perguntas básicas de um sermão. Que Deus te abençoe. E nunca esqueça, Talmid Tov Lomed Babait. Aluno bom estuda em casa. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.